Então, o ano novo chegou. Feliz ano novo pra você, feliz ano novo, que Deus abençoe a sua vida e que esse ano seja de muita prosperidade pra nós. Deus abençoe no amor, Deus abençoe nos projetos que você tem, em tudo que você tem na vida. Mas eu vim aqui pra falar pra vocês um negócio. Eu vou contar pra vocês uma história já que é ano novo, vamos contar a história de duas vidas aqui. Depois eu conto pra vocês de onde eu tirei essa história. Essa história de duas vidas, dois rapazes, um muito rico, com poder aquisitivo bem alto, mas ao mesmo tempo ele não conhecia a verdadeira felicidade, além de ter toda aquela riqueza que para ele era o que ele podia ter da vida apenas. Um outro que era muito pobre e ele tinha felicidade, ele fazia as pessoas em volta felizes, mas ele não tinha muita lealdade com algumas pessoas importantes que amavam ele e ele não tinha muita gratidão. E não tinha força de vontade também para poder ficar rico. Mas ele sabia que um dia a sorte ia encontrar ele. É o que ele sempre falava. A sorte vai me encontrar. Mas, gente, eu não nasci pra esse trem aqui, não. Eu sou rico de natureza. É o que todo mundo é, na verdade. Eu vou contar mais pra frente. Por outro lado, esse outro, que era mais rico, ele sempre falava: sorte não existe. Existe oportunidades. E é o que ele sempre ia em busca, oportunidades de crescer, prosperar e tudo mais. Por um acaso, eles tinham 30 anos de idade e eles descobriram que eles foram trocados na maternidade. A mãe dele descobriu, a mãe dos dois, que, né, um por criação e o outro por sangue, de fato, ela descobriu que foi trocada na maternidade através de uma enfermeira, que estava muito doente, essa enfermeira, por guardar tudo isso por 30 anos. Ela adoeceu e ela quase morrendo, né, quase no leito de morte, ela acabou contando para a mãe, mandou mensagem para a mãe desse rapaz falando que foram trocados, que o filho dela não era o filho dela. E o filho dela era outro filho. E aí ela foi atrás desse outro filho, né? Descobrir quem era. E aí ela descobriu. Esse filho que morava na favela, né? E ela já tinha um poder aquisitivo muito alto. Esse filho dela morando na favela, passou necessidade por anos. Ela foi saber mais dele para poder resgatar esse filho que estava lá. E aí ela pegou e conversou com o pai desse rapaz. Conversando com o pai desse rapaz, né? Que era o filho dela, falou: olha, esse menino não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada, é um à toa na vida, e eu não sei o que eu vou fazer mais não, viu? E aí ela pensou, teve uma ideia, ela falou: tá bom, vou fazer um jantar, vou chamar, né, os dois na minha casa, contar pra eles o que aconteceu, que foram trocados, e pra dar uma lição nesses dois, né, mostrar pra eles que eles podem se salvar eles deles mesmos, eu vou trocar eles de vida, colocar esse que não tem responsabilidade aqui em uma vida que tem que ter muita responsabilidade, apesar de ter muito luxo, muito dinheiro sobrando ali para ele, mas ele vai ter que começar a ter responsabilidades. Esse outro que tinha muito dinheiro, sempre teve muito luxo, mas era muito carrasco, muito duro e não conhecia as cores da vida, a felicidade, o amor, vou colocar ele para morar na favela com o pai. E aí que ela fez isso. Ela foi lá, né, o pai que no caso ele acabou de conhecer. Tá, nessa dela colocar um, né, na favela, que nunca foi criado em favela, colocou ele lá. E pegou o outro que foi criado na favela, colocou ele num berço de ouro, do nada, após 30 anos, foi um caos total. Esse que tinha um poder aquisitivo maior, ele começou a se adaptar, mas ao mesmo tempo ele começou a sofre muito, mas ao mesmo tempo, apesar de todo o sofrimento, ele foi descobrindo a alegria em tudo aquilo. Ele foi se adaptando, porque ele tinha um poder de adaptação muito grande com tudo que viesse na vida, com problemas, com situações ali que eram até desagradáveis, só que ele foi descobrindo quem era verdadeiro amigo perto dele, porque quando ele tinha dinheiro, ele tinha muitas pessoas em volta dele ali que, na verdade, só queriam o dinheiro dele, só estavam ali por causa do dinheiro dele. E ele começou a ver tudo isso com os próprios olhos, porque quando ele foi pedir ajuda para essas pessoas, elas não estavam disponíveis, elas deram um pontapé na bunda dele e falou: some daqui, você agora não tem mais dinheiro, você não serve mais para mim. E ele também começou a descobrir que aquele pessoal da favela, aquela comunidade ali, elas eram muito leais. Ele, por um acaso, sofreu um acidente, ele não tinha nada de dinheiro, não conseguia nem trabalho e tudo mais. Todos juntaram ali para poder pagar o hospital para ele, inclusive, porque ele não tinha nada, ele perdeu tudo de um dia para a noite. Então ele descobriu o verdadeiro amor, o verdadeiro aconchego ali com pessoas leais, porque ele teve tempo suficiente para poder descobrir essas pessoas, para poder observar essas pessoas. E de fato, quando ele tinha muita correria de ver só números e enxergar apenas o que tinha que fazer na empresa e crescer a empresa, ele focou naquilo, cresceu aquilo. O dinheiro realmente cresce se você focar, tiver foco, determinação, processos ali.
muito provavelmente aquela área da sua vida vai crescer muito. E é importante a gente, às vezes, parar e focar em um lado, depois parar e focar em outro. Mas um dia você tem que parar um pouco e falar, olha, ok, cheguei no poder aquisitivo alto, mas tá faltando alguma coisa, será aqui? Tá faltando amor? Tá faltando pessoas leais perto de mim? Será que tá todo mundo aqui por perto porque eles me amam de verdade ou por causa do meu dinheiro? Faz testes, sei lá, porque às vezes você já tá nesse patamar de vida. Então, você pode tentar observar tudo isso também. E tá, esse outro aqui, que tinha pouco dinheiro, ele começou a simplesmente esbanjar porque ele nunca foi acostumado com tanto dinheiro. Ele começou a dar dinheiro para os outros, ele já chegou na empresa que ele tinha que começar a administrar, né, porque ele era o novo dono da empresa, a mãe realmente trocou eles de fato de vida. Um ficou desempregado, sem um tostão na carteira, e o outro ficou com muito dinheiro e com toda a responsabilidade de cuidar de uma empresa que nunca antes cuidou. Ele teve que ser o diretor, o dono, e aí ele chegou lá, o primeiro dia que ele fez foi, tá todo mundo de folga, ninguém aqui precisa trabalhar hoje, eu sou um bom patrão. Será que ser bom patrão é você ser um bonzinho, aquela pessoa que libera, que faz tudo que o funcionário quer? Será? Apesar que é importante você ouvir os funcionários, saber as necessidades deles, mas será que aquilo era necessário? Isso faria a empresa crescer? Nesse canal a gente fala sobre dinheiro, prosperidade, a gente fala sobre mentalidade. E aí, falando sobre isso, esse rapaz, né, que chegou com essa administração dele um pouco equivocada, fez com que a empresa começasse a quebrar. A mãe se preocupada com isso, mas ela estava preocupada mais com a mudança de cabeça dos dois, a mudança de mentalidade de cada um dos dois para fazer eles crescer mais com isso do que com o próprio dinheiro da empresa. E aí agora eu vou colocar um nome nos dois para você não esquecer. Por um lado, um chamava Andrés Ferreira, que era, no caso, aquele rico que ficou pobre. Vou só para vocês lembrar junto comigo aqui. E o outro chamava Brian Leonidas, que era, no caso, o pobre que ficou rico e mudou o sobrenome para Ferreira. Tá, esse Brian Leonidas, simplesmente ele começou a fundar a empresa. Começou a fundar de uma forma muito esquisita, por causa de entrevistas que ele fazia. E essa empresa ela era muito famosa, ela era uma das empresas que já estava no ranking, estava em revistas, por ser uma das melhores todos os anos consecutivo. E então esse rapaz do nada chegou e começou a destruir tudo. Mas tá, esse vídeo não é para falar só desses rapazes. É para falar sobre também as condutas que eles tiveram e vocês podem assistir, no caso. Agora eu vou contar de onde eu tirei isso. Foi uma série chamada Quase Rico, Quase Pobre. Você encontra na Netflix, tá? Se você quiser ver essa série. Mas essa foi minha análise da série e aí o que acontece? Acabou que não. Esse rapaz, né, o Brian Leonidas, ele era um cara que sempre sonhou ali de ser rico e tudo mais, só que ele não tinha lealdade, ele não tinha lealdade com as pessoas, mas ele tinha muito amor das pessoas que estavam ali. A mulher dele, né, a namorada, que gostava muito dele, amava, mesmo ele sendo pobre. E esse outro já não tinha tanto amor. Esse André Ferreira não tinha amor de ninguém. A não ser da mãe dele, de fato, que era uma pessoa que estava sempre ali amando ele, falando pra ele o certo, só que ele pensava, não, minha mãe tá contra mim. Essas pessoas que estão ao meu redor, que falam tudo o que eu quero ouvir, elas que estão comigo, elas que gostam de mim. Porque quando eu falo algo, elas só confirmam, elas falam que eu tô certo, apesar de que ele estava totalmente errado e equivocado nas suas ideias. E quando a mãe falava, ele falava, não, minha mãe nem sabe o que ela tá falando, vai ter que colocar na camisa de força, tá louca. Então, assim, ele não acreditava no amor verdadeiro e ele teve que acreditar a força, teve que ver a força, o que era o verdadeiro amor, o que era realmente a verdadeira felicidade. Então, isso foi muito bom pra ele. Ele passou por maus bocados, mas transformou a vida dele de completo. O outro, que não queria aprender lição de jeito nenhum, sempre tava lá querendo beber muito, sabe? Mexer, entornar o caneco e não queria parar com aquela vida, mas desperdiçava o dinheiro com coisas inúteis às vezes, fazia festas e festas e começou a apaixonar por outra mulher, que é uma mulher que só queria o dinheiro dele, e ele esqueceu das raízes, esqueceu da mulher que sempre amou ele quando ele era pobre, sempre amou ele em todos os momentos da vida dele, ele esqueceu dela. E ele falou, o quê? Agora eu tenho dinheiro, agora eu posso ter a mulher mais linda, posso ter a mulher mais top, por causa de influência. Nem era pensamento só dele, era influência de um que era amigo dele. Falava assim, agora você pode ter quem você quiser, agora você tem dinheiro, olha esse cocotinha te olhando. Então, ele falou, verdade, né? Verdade. Apesar que eu gosto muito dessa mulher que ficou comigo aqui por anos, né? Mesmo sendo pobre, agora eu sou rico. Apesar disso,
eu acho que ele tá falando a verdade, eu realmente posso ter quem eu quero. E então, chegou uma vigarista lá e começou a sair com ele começou a trair essa namorada com essa mulher. E aí ela simplesmente descobriu e aconteceu todo o rolê dele perder tudo aquilo que ele tanto tinha e ele ficar apenas com o dinheiro. E ele descobriu que só o dinheiro não faria ele feliz. Eu não assisti a série completa, eu não assisti tudo o final para poder descobrir se a lição realmente foi dada, mas se vocês parar para analisar só esse começo da história, uma que guardou um sentimento ali de remorso por anos e fez com que ela adoecesse, então para você analisar que você guardar algo que não é de você, não é para você, que você pode libertar outra vida com aquilo que você falar, poderia te libertar também. Talvez ela não poderia nem estar doente, ela poderia estar curada, né, daquilo, porque é um sentimento ruim que ela foi guardando, tá? Por um lado, observar esse ponto. Segundo ponto, observar que o dinheiro por si só, ele é muito bom, ele compra muita coisa, mas se você parar para analisar pela abundância que a gente tem na Terra, a gente não precisa ter só dinheiro, porque ele é só um número da nossa conta bancária, que vai comprar várias coisas com esse número, né? Mas a gente pode ter outros tipos de coisas, a gente pode ter abundância de amor, a gente pode ter abundância de momentos felizes e prósperos, ou pelo menos ter esforço, vontade de mudar alguma coisa, porque a gente nunca de fato vai estar 100% preparado ali, eu sou o melhor, eu vou estar preparado 100% para tal coisa, não, mas você está num processo de preparação, você está num processo para encontrar algo, para poder falar assim, não, se chegar, eu não tô 100%, mas eu tô no caminho, eu não tô 100%, mas eu sei isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Não, vou abrir uma empresa. Você vai estar preparado 100% para abrir? Muito provavelmente não, mas você vai pelo menos saber o que pode te esperar do outro lado, você vai pelo menos conversar com pessoas que já estão naquele processo, você vai participar de ambientes ali que já faz aquele tipo de coisa, para você observar como é que funciona alguma coisa ou outra, você vai ver um vídeo no YouTube falando sobre isso, você vai tentar entender. Então esse é o processo, não estar preparado, é você caminhar para poder ter aquilo. Por exemplo, esse rapaz chegou lá para poder cuidar de uma grande empresa, né, e tudo mais. A riqueza, ela é junto com bastante responsabilidade. Ela vem junto com a responsabilidade de fazer o dinheiro rodar para poder chegar em outras mãos também, porque ele não pode ficar parado só na nossa mão. Então você tem que ter responsabilidade de gerar emprego, a responsabilidade de cuidar, né, de outras pessoas, porque vai depender do seu nível de responsabilidade, mas quanto mais dinheiro, mais responsabilidade tem. Então, você quer tanto dinheiro, mas tá preparado? Tá se preparando para isso? Esse é o ponto mais importante a ser observado. Porque a gente veio de um Deus que é puro e verdadeiro, um Deus que ele é tão abundante e grande que não dá pra gente só escolher uma coisinha aqui e falar, nossa, isso aqui tá bom, Deus, é o suficiente. Não, a gente realmente precisa pensar igual aquele rapazinho lá que pensava, não, o rapazinho que era mais pobre falava, não, eu nasci pra algo grande. E pensar nisso de fato, pensar e saber que você nasceu de fato pra algo grande. Então, para esse ano novo, eu desejo que você encontre tudo aquilo que você tanto sonhou. Eu desejo que você consiga encontrar pelo menos a chave para poder abrir a portinha e caminhar em direção ao aprendizado que vai te levar àquilo que você tanto deseja. Que faça com que não fique só nas palavras de falar, nossa, eu nasci para mais. Você pense e você haja como se você nascesse para mais, porque é sendo que você vai ter. Você não consegue ter o que você não é. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que tem um corpo muito sarado. Eu não consigo ter um corpo sarado se eu não fizer algo para que esse corpo fique sarado. Eu não consigo ter um corpo esbelto, magro, se eu não parar de comer, se eu não parar de fazer coisas que vai fazer com que o meu corpo desinche. Então é sendo que você tem. Então isso vale para qualquer coisa da vida, Então o carinha falava, eu sei que eu tenho uma vida extraordinária me esperando. Mas ele não estava se preparando, pelo menos tentando entender como era do outro lado quando ele ficasse rico. Porque ele chegou lá e fez muito vexame, fez muita coisa ruim, muita coisa errada. Ele foi pelo caminho errado, mesmo estando no caminho certo. Então isso faz com que a gente deveria parar para pensar um pouquinho e lembrar, olha, eu sei que eu nasci para mais de fato, mas esse algo de fato ali, a vida daquela pessoa ali parece ser interessante. Deixa eu conhecer um pouco mais esse tipo de pessoa, esse tipo de vida. Deixa eu entender como ela chegou naquele local que ela tá. Será que ela passou por muita coisa que eu suportaria passar? E se eu suporto passar,
que eu consiga pelo menos ter um cérebro, um corpo que consiga superar aqueles obstáculos assim como ela superou, ou então eu consiga aprender com ela e não precise passar pelo mesmo problema que ela passou naquela jornada para chegar onde ela chegou, entendeu? Então esse é o pensamento. É você ter conexões com pessoas, ter contato com pessoas que já chegaram lá, aonde você tanto deseja, para você entender. Será que de fato vale a pena eu passar por tudo isso? Será que eu estou disposta a passar por tudo isso? Ou será que eu preciso passar? Talvez eu possa chegar lá sem precisar passar por isso. Porque ela me ensinou, ela falou para mim o que não posso fazer, o que eu posso fazer. Eu posso tentar na prática, talvez eu passe por algo até pior, mas eu vou ter estrutura, eu vou saber que aquilo ali já me espera, entendeu? Então, esse é um ponto importante a ser observado. Ter contato com boas pessoas que já estão no local que você quer, frequentar ambientes que você realmente tem vontade, que você ama, que você gosta, mas que você sabe que faz bem para você, para sua mentalidade e para o novo caminho que você tanto deseja chegar. Que você já tenha familiaridade com aquilo, entendeu? Eu acho que é isso que eu desejo pra você. E espero que esse vídeo você tenha visto até o final. Se você gostou, deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário, eu te desejo um feliz ano novo. Te desejo tudo de bom, mais uma vez, tá? E se você quiser, me segue nas redes sociais, vai ser um prazer te ter por lá. É isso. Ah, não esquece, em breve, eu vou lançando um livro e eu espero que vocês fiquem atentos aí, porque eu vou colocar o livro aqui em breve. Eu também tô lançando um curso que em breve vai entrar no ar e eu vou colocar nas minhas redes sociais. Aqui eu não sei se eu vou colocar, se tem possibilidade de pôr por aqui, mas nas redes sociais eu vou estar colocando. Tá em processo ainda, não tá pronto, mas eu tenho certeza que vai transformar a vida de muitas pessoas com esse curso, porque ele não é só meu, ele tem ali vários profissionais envolvidos, profissionais de várias áreas, e vai ser algo muito especial, a gente tá em andamento. É isso, gente. Até mais!